como foi o meu parto domiciliar planejado, foi em casa, foi na minha cama, foi do meu jeitinho, no meu tempo, e mostrar pra você que é possível sim. E aí eu falei que eu queria comer um hambúrguer, e as enfermeiras olharam pra mim e falaram assim, pode comer, não tem problema. Então assim, fiquei super feliz, cada uma pediu o seu hambúrguer, cachorro quente, o meu marido foi buscar. Oi, meu nome é Ana Rocha, sou doula e mãe de 2 bebês e estou aqui para poder te ajudar nesse caminho que é a maternidade, desde a gestação, parto e pós-parto. Quero trazer muita informação aqui para você, para que vocês passem por esse processo com confiança e segurança. Então, o ano era 2021 e eu estava grávida novamente. Eu tinha uma filha já, a Ágata. Nessa época que eu descobri que eu estava grávida da Esté, a Ágata estava com 10 meses. Inclusive, já aproveito para fazer uma chamada aqui. Vou deixar aqui no card para vocês verem o meu relato do primeiro parto, que é o parto da Ágata. Não foi domiciliar, foi um parto hospitalar mesmo. Então, se você quer assistir, clica aí, que é uma outra experiência e que eu gostei muito de passar também. Mas o parto da Esté, né, desde o início, quando eu descobri que eu estava grávida ali, bem no inicinho eu já comecei a sonhar com esse momento, porque eu tive uma experiência tão positiva no meu primeiro parto, no parto da Ágata, que eu gostaria muito de repetir essa experiência boa que eu tive, só que de um jeito um pouco melhor, da forma que eu sempre sonhei e da forma que eu sempre enxerguei o parto, como um evento 100% natural. Em relação a como a gestação evoluiu, a gestação da Esté para mim foi um pouquinho mais cansativa no começo, porque eu senti enjoo, foi muito difícil. Enfim, só para vocês saberem, né, que uma gestação nunca é igual à outra. Então a gente sempre tem que pensar nisso, né? O nosso corpo é único e o nosso bebê também é único. Então, muda muita coisa, muda a nossa perspectiva, muda a forma, né, que a gente enxerga a maternidade depois que a gente tem um primeiro filho. E aí, desde o primeiro momento, desde a minha primeira gestação, na verdade, eu sempre considerei o parto domiciliar. Tanto que eu queria que a minha primeira filha tivesse nascido em casa. Só que eu fui conversar com a minha médica, conversar, né, com outras pessoas profissionais da saúde, e nenhum deles me aconselharam muito, até mesmo porque o Conselho de Medicina, eles não apoiam o parto domiciliar. Então, o parto domiciliar ele não é feito por médico, é feito por enfermeiras obstetras. Tem seus riscos? Sim, tem os riscos, mas é por isso que tem tantos critérios para que você realmente decida ter um parto domiciliar e também para ver se você se encaixa no perfil de gestante que é possível ter um parto domiciliar. Então eu comecei a pensar nisso, né, refletir mais, conversar com meu marido, porque também no primeiro parto, no parto da Ágata, meu marido não estava muito afim disso, ele não estava comprando muito a ideia, então eu não ia encarar tudo isso sozinha, porque o filho é nosso, né, então o primeiro parto, o parto da Ágata, a gente decidiu por ser no hospital, mas eu sempre fiquei com aquela vontade, porque eu queria muito ter a experiência de um parto em casa, o mais natural possível, porque eu realmente levanto essa bandeira. Eu acho que o natural é sempre o melhor, sabe? É uma evolução muito mais perfeita do que quando você começa a colocar medicamentos. Mas isso é eu, tá, gente? É lógico que eu deixo isso bem claro, que eu não tô criticando aqui escolha de nenhuma pessoa, mas para mim, um parto domiciliar seria o ápice de tudo que eu pensava sobre parto. Aí eu comecei a procurar, mas descobri que é muito caro. Então, assim, se você for contratar uma equipe particular, você tem que ter uma condição financeira muito boa, porque você fazer um parto domiciliar, né, você ter o seu parto em casa, você tem que trazer uma equipe especializada, então você tem que ter na sua equipe alguém que vai ter especialidade ali, né, vai assistir o bebê quando nascer, alguém que vai te assistir caso tenha alguma urgência, tem que trazer um monte de equipamento. Gente, a minha casa ficou assim lotada, parecendo uma UTI mesmo, então teve muitas coisas que eles trouxeram. Então assim, a equipe é cara. Não vou mentir, assim, eu acho que o preço daqui de Belo Horizonte é em torno de 5 mil para mais, para você ter uma equipe completa na sua casa, e isso sem ter médico. E eu acho que no Brasil não deve, né, variar muito em relação a esse valor, não. Deve ser daí até para mais. E aí, como estava muito fora do meu orçamento, não tinha condição nenhuma de eu pagar por uma equipe, né, me acompanhar no meu parto domiciliar,
Eu já estava descartando a ideia, né? E conversando com a minha doula, ela foi e me lembrou de uma possibilidade que a gente tem aqui em Belo Horizonte. Nós temos um hospital público, né, atendimento pelo SUS, que é o Hospital Sofia Feldman, e ele é referência até na América Latina, em assistência ao parto. É uma maternidade pública. Então, lá, eles incentivam muito ao parto natural, ao parto normal, na verdade. Eles incentivam muito e, inclusive, eles têm casa de parto, eles têm uma casa de assistência à gestação de alto risco, eles têm uma casa lá separada também do hospital, que você pode ir lá bem no finalzinho da gestação para poder participar, né, usufruir de técnicas de indução, entre aspas, natural do parto, porque na verdade são estimulantes, né? São estímulos, escalda-pés, acupuntura, massagem, etc. Então eles incentivam as formas mais naturais do parto. Inclusive eles têm uma equipe que assiste parto domiciliar planejado. Gente, quando eu descobri isso, eu fiquei assim, né? Maravilhada, porque se eu conseguisse ter o meu parto domiciliar planejado pelo SUS, né, sem pagar nada, era o ápice, era tudo que eu queria mesmo. Então, fui ver os pré-requisitos, né, se eu me encaixava, a minha gestação estava ok, não tinha risco nenhum, então eu me encaixei nos pré-requisitos. A gente tem que fazer o acompanhamento com eles a partir das 34 semanas, fiz esse acompanhamento, né, e sempre orando, pedindo a Deus. Eu sei que Deus me abençoou muito no meu primeiro parto, então tudo aconteceu muito certinho, assim, da forma que eu queria, até melhor. Então Deus sempre nos surpreende, e nesse segundo parto a mesma coisa, né, eu sempre em oração pedindo Deus para abençoar este momento e que fosse feita a vontade dele, né, mas que eu gostaria muito de um parto domiciliar. Então, estava dando tudo certinho até o final. Ela me explicou todos os riscos, né? Tudo que eu estaria abrindo mão ali, que na verdade não são riscos exorbitantes comparados a ter um parto hospitalar. Então, eu conversei com meu marido, levei isso tudo em consideração. A questão de eu já ter uma experiência de um parto natural. Já falo, né, para vocês novamente, assistam o vídeo do parto da Ágata, se vocês quiserem saber como foi essa primeira experiência de parto natural. Então, como em casa você não pode ter nada, assim, medicamento, elas não podem aplicar nenhum tipo de medicamento, então analgesia não pode, ocitocina, nenhum estimulante, então é muito restrito. E eu estava encaixando em todos esses pré-requisitos, estava muito feliz, muito satisfeita. Então eu já trago até um alerta aqui para vocês, que é importantíssimo vocês, desde o início da sua gestação, já começarem a saber quais são as suas possibilidades. O que é aquilo que você pode e que você não pode, de acordo com as suas condições, né? Suas condições clínicas, e tudo aquilo que existe ao seu redor. Qual hospital que é bom, qual hospital que não é muito bom, as maternidades, casa de parto, equipes de parto. Então, procure saber isso e muito mais, procure se informar também sobre a sua gestação e sobre o parto. Porque ninguém vai parir por você, é você que vai ter que fazer o seu parto. A sua equipe que vai estar ali, ela vai te assistir, mas você que tem essa responsabilidade de colocar o bebê para fora. Então, você tem que estar tranquila nesse momento, você tem que estar segura e você tem que estar pensando, né, confiante nesse processo todo. E essa confiança, ela é construída na gestação, né? Não tem como você chegar ali nos 45 do segundo tempo e achar que tudo vai dar certo, né? Que é sorte. Não, é preparo. Então, mantenha isso em mente. Esse tempo de gestação também é para isso, é para você se preparar e saber, né? Então, para mim foi muito importante eu saber as minhas possibilidades, ter pessoas ao meu lado que puderam me informar também, me ajudar nisso. Isso foi crucial. Diante disso tudo, né, deu tudo certo. Fui lá, com 34 semanas comecei meu acompanhamento com a equipe do Hospital Sofia Feldman. Estava muito confiante, muito feliz. Não contei para ninguém, porque eu tenho certeza que as pessoas iriam me chamar de louca. E assim, nesse final, o que a gente menos quer é ficar ansioso. E como eu disse, eu estava bem preparada emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. Eu estava com a minha mente bem centrada no que eu queria. E nada ia mudar a minha opinião em relação ao meu parto domiciliar.
Então, as pessoas que precisavam saber, elas estavam cientes, né? A minha mãe, meu esposo, a equipe do Sofia, minha doula e a minha melhor amiga, só. Não tinha mais ninguém que sabia sobre essa opção do parto domiciliar. E se você está gostando desse relato de parto, se isso está sendo útil para você, primeiro, não esqueça de se inscrever no canal Mamãe de Fibra. E segundo, deixe o seu like para me saber que você está gostando, está curtindo desse tipo de material que eu estou fazendo para vocês. E aí, né, um belo dia, eu estava com 37 semanas e um dia, a minha filha Agatha, mais velha, ela sempre acordava nessa época e ela vinha direto pro meu peito para poder mamar. Sim, gente, ela mama até hoje. Na verdade, hoje ela mama bem menos, ela mama só pra dormir. Mas na época ela já mamava, assim, pra acordar, mamava pra dormir, na sonequinha e depois pra dormir à noite. Então ela acordava de manhã e ela já vinha pro meu peito pra poder amamentar. E aí, o que aconteceu? Era mais ou menos umas 8 horas da manhã, isso, ou até um pouquinho antes. Eu tava deitada, não tava nem querendo levantar, que eu tava bem cansada, né? No final da gestação a gente fica. Então, do jeito que eu tava, eu só arrumei ela na cama pra ela mamar. Quando ela deu a primeira sugada, eu já senti uma cólica, assim, bem dolorida. Não foi aquela cólica brandazinha, assim, não. Foi bem dolorida. E aí, eu já, né, já veio aquela coisa assim, eu tava com sono, eu já perdi o sono, eu já, meu Deus, que cólica foi essa? Aí a cólica passou, ela continuou mamando, de repente, outra cólica bem forte. E aí, eu já comecei a ficar inquieta, não queria nem dar mamar pra ela, conversei com ela, graças a Deus ela aceitou e saiu do meu peito. Quando aconteceu, né, isso, eu já fiquei assim, meu Deus, não é possível que essa cólica que eu tô sentindo, né, essa contração mais forte, já é trabalho de parto. Então, assim, já eram 8 horas da manhã, né, como eu falei, eu levantei e já falei com meu marido, falei assim, olha, a Agatha mamou ali, e eu senti uma contração, né? Não foi muito de leve, não, mas tá vindo com o tempo, assim, né? Já tava com uma frequência ali de 10 em 10 minutos ou até menos. Não tava uma coisa, assim, muito espaçada, não, sabe? Então, falei com meu marido, aí ele já, né, acendeu aquela luzinha vermelha ali. E a gente tinha algumas coisas que precisava ser resolvida ainda, porque, como eu disse, a gente não estava esperando que ela viesse com 37 semanas, certinho, cravado. Então, a gente, com 37 semanas mais um dia, né, já começou a se preparar ali essas últimas coisas, né, que eu precisava fazer. O bom é que eu não precisei arrumar mala maternidade, porque a gente não ia para maternidade. Então, essas últimas coisas que a gente precisa arrumar, né? Não precisei arrumar, mas eu deixei mais ou menos. A minha mãe já tinha voltado de viagem, já tinha levado as roupinhas para passar na casa dela, então eu não tinha praticamente nada aqui, porque ela levou as roupas para passar na casa dela. Liguei para ela para poder avisar, e aí ela já começou correndo passar a roupa antes de vir. Meu marido saiu depois de um tempo, então ali, né, já sentindo aquelas cólicas, não estava muito de leve, não tava aquela coisa assim pesada, mas também não tava muito de leve, como foi na minha primeira gestação. Já comuniquei o meu marido, entrei em contato com a minha doula, mandei para ela um print das contrações que eu tava seguindo. Então dá para vocês verem aí que as contrações, elas não estavam muito espaçadas, já tava assim com a frequência boa. Então, para mim, as duas experiências começaram desse jeito. Todas as minhas duas experiências de parto já começaram assim, engrenando mesmo o trabalho de parto. Inclusive, gente, se você não sabe o que é uma doula, comenta aqui para mim, coloca aqui nos comentários. Por favor, explica o que é uma doula, ou faça, né, um vídeo falando sobre o trabalho da doula, porque eu acho muito importante saberem o que uma doula pode fazer por você, porque eu achei maravilhoso, sabe? Ser acompanhada por uma doula nas minhas duas gestações, tanto que agora eu sou uma doula e ajudo gestantes como você a ter uma experiência boa no seu parto, né? Chegar tranquila, confiante, arrasando ali no dia do seu parto. Nisso, meu marido precisava organizar algumas coisas, comprar algumas coisas pro parto, porque a gente precisava de uma lona para colocar na cama, embaixo do lençol, né? Para não sujar de fluido, de sangue. A gente precisava de outra lona para colocar na banheira, porque as enfermeiras iriam trazer uma banheira inflável
impermeável. Então a gente precisava proteger ela com essa lona, porque era uma banheira que todo mundo utilizava. Um lanchinho, né, para todo mundo, comprar um gás novo, porque se a gente precisar de esquentar a água para colocar na banheira, então não é bom se o gás acabar. Então ele saiu para organizar essas coisas. Primeiro ele fez a Agatha dormir, graças a Deus, né? Porque imagina eu com a menina na época ela estava com 1 ano e 5 meses, então eu com a menina de 1 ano e meio em casa sentindo dores sozinha, não ia dar certo. A minha doula também já estava se organizando para poder vir para minha casa, a gente estava conversando. E eu entrei em contato também com a equipe do Sofia e conversei com as enfermeiras, elas foram maravilhosas. Mandei para elas também como estavam as minhas contrações e elas já se deixaram disponíveis, já falaram que o momento que eu quisesse, elas vinham para minha casa. E como eu disse, as minhas dores não começaram muito tranquilas, elas já começaram um pouquinho fortes, sabe? Tanto que eu já estava sentindo assim, no momento da dor, eu já não conseguia mais ficar de boa, né? Eu precisava dar uma pausinha ali para poder concentrar na dor, para esperar ela passar. E depois, né, eu conseguia, quando ela passava, aí eu conseguia continuar falando no telefone e tudo mais. Então, por volta de meio-dia, mais ou menos, aí eu fui e falei com a equipe do Sofia para poder vir. Na verdade, eram as 11h30 e elas chegaram aqui bem rápido, chegaram meio-dia e pouquinho. As minhas contrações estavam bem, né, certinhas ali, estavam numa frequência boa, estava vindo ali de 3 em 3 minutos, de 4 em 4 minutos, eu estava tendo contrações, estavam durando em torno de 1 minuto também, então eram contrações que estavam sendo efetivas e numa intensidade moderada já. Então, quando deu esse horário, né, meio-dia, chegou primeiro a minha doula, ela chegou, me ajudou bastante, a gente já começou a organizar algumas coisas, né? A posição da cama no meu quarto, a gente já foi pensando como é que ia ficar tudo. Logo em seguida chegou a equipe do Sofia, trouxe todos os equipamentos que elas poderiam ter trazido, elas trouxeram e montaram ali no meu quarto, pediram algumas mesinhas, quase que uma UTI neonatal. Então, se precisasse de ressuscitação, qualquer coisa, né, que elas precisassem ali, que são esses primeiros socorros, elas trouxeram para minha casa, oxigênio, muita coisa, gente. Então, já estava tudo mais ou menos organizado, e em seguida meu marido chegou também. E a minha mãe também chegou para poder olhar a minha filha, porque eu combinei com a minha mãe isso, né, que ela ia olhar a Agatha para mim enquanto eu estivesse ali em trabalho de parto, porque eu sabia que meu marido não ia ter cabeça nenhuma. Então, nesse momento, voltando ainda falando sobre estar preparada no parto, foi muito importante para mim eu ter me preparado da primeira gestação, da segunda, né? Ter esse pensamento de que eu precisava estar conectada com o meu corpo, com a minha mente, ter treinado isso durante a minha gestação. Então, foi muito importante. Nesse momento inicial do trabalho de parto, eu quis muito ficar deitada. Então, isso é importante, você escutar o que seu corpo está te falando. Então, eu fiquei deitada. Fiquei, assim, maior parte do tempo. Na verdade, a maior parte do tempo do trabalho de parto, eu fiquei deitada. E a equipe do Sofia, muito maravilhosa, né? Tava me dando esse espaço, falando que era para me ficar onde eu estava mais confortável o tempo todo. Então, elas faziam monitoramento, né? O tempo todo do bebê, ali, eu acho que em torno de 20 em 20 minutos, tinha que fazer a escuta fetal para ver como que a Esté estava reagindo ao trabalho de parto. Eu deitadinha lá na cama, então dá até para vocês verem aí nas fotos, né? Que eu tava na minha cama bem tranquila lá, tranquila assim entre as contrações, né? A minha filha estava pertinho de mim, eu precisava me alimentar, eu já tinha tomado um café, mas não estava querendo comer muito mais coisa, estava só bebendo um pouquinho de água, mas a minha filha sempre vinha me oferecendo uva passa, que ela ama uva passa, então ela estava sempre perto de mim, trazendo alguma frutinha, alguma coisa, e filho, você já sabe, né? Eles não perguntam se você quer não, já chega tocando na boca da gente. Então, eu tive esse cuidado, né, da minha filha ali, que se fosse no hospital eu não teria. Então, foi maravilhoso passar por essa experiência. Vamos continuar, senão eu vou chorar. Enfim,
Enfim, chegou todo mundo, meu marido estava super desorientado, ele não sabia o que ele fazia, a minha doula que estava, né, ajudando, dando uma de fotógrafa, tirando essas fotos maravilhosas, a equipe estava super tranquila, sentou aqui no sofazinho, né, eu coloquei uma música que me agradava e estava todo mundo muito tranquilo, rotina normal. Sabe, rotina normal da casa, nada estava acontecendo, só eu que estava lá em trabalho de parto, mas o resto estava tudo tranquilo. O tempo foi passando, me deu vontade de ir no banheiro para tomar uma chuveirada, porque eu queria muito a água, enquanto a banheira estava esquentando a água, né? Eles estavam colocando água quente na banheira, aí eu preferi ficar no chuveiro, então eu fui, fiquei lá no chuveiro um pouco. Depois eu levantei, andei um pouquinho pela casa, porque eu sou o tipo de pessoa que prefiro ficar mais conectada comigo, então eu não queria conversa com ninguém, eu não queria ficar muito perto. Às vezes, né, quando a gente estava mais pertinho ali, aí eu chegava e conversava um pouquinho, mas depois logo eu já saía e já ficava mais na minha. Então eu gosto muito, né? As minhas 2 experiências de parto foram assim, eu fiquei muito centrada em mim e não querendo conversar muito com ninguém, não gostei de massagem para mim, né, particularmente, não foi algo que me ajudou, então não precisou, né, de alguém ficar ali comigo, fazendo massagem e tudo mais, me tocando, isso na verdade me deixava era mais estressada. Quando a banheira encheu, eu fui pra banheira, gostei bastante da banheira, fiquei ali, eu achei um pouquinho sem posição, mas fiquei bastante na banheira, aí voltei pro chuveiro, aí dei volta e voltava pra cama, eu sempre voltava pra cama. E gente, não se esqueça, se você não assistiu o primeiro vídeo, você não vai saber do que eu tô falando, né, o vídeo de relato da Agatha, mas a meia tava no meu pé, viu? A meia sempre no meu pé. E aí, não sei se vocês devem estar se perguntando, mas eu não falei de dilatação até agora. Mas é isso mesmo, gente. Não teve que fazer exame de toque quando elas chegaram na minha casa. Não é uma necessidade, não é um pré-requisito para um parto domiciliar. Se você vai para o hospital, eles fazem por protocolo para saber se você está realmente em trabalho de parto para poder, né, encaminhar os seus papéis da internação. Mas como eu estava em casa, os padrões de contração já estavam bem certinho, estava na cara que realmente eu estava em trabalho de parto, não tem necessidade de fazer exame de toque, eu também não queria. Parei de fazer o exame de toque só se houvesse mesmo necessidade. Então, o meu primeiro exame de toque foi acontecer 5 horas da tarde. Então, assim, elas chegaram na minha casa, era mais ou menos meio-dia, eu fiquei esse tempo todo aí, né, deitada, banheira, andando e, né, outras coisas. Então, elas ofereceram para fazer o exame de toque às 5 horas da tarde, porque nessa hora eu fui caminhar e aí saiu um pouco do tampão mucoso, que é uma gosminha que sai com rajados de sangue, assim. Só que saiu um sangue um pouquinho mais grossinho, sabe? Muito vermelhinho, até um pouquinho aumentado. Então elas queriam saber se estava tudo bem no colo do meu útero, o que estava acontecendo, e né, sugeriram fazer o exame de toque, eu aceitei. Então nessa hora, 5 horas da tarde, a gente fez o exame de toque, eu estava com 9 centímetros. Eu fiquei muito feliz, mas também frustrada, porque eu já estava assim, meu Deus, falta 1 centímetro ainda, né? A cabeça da gente já fica assim, né? Falta 1 centímetro ainda, mas eu nem pensei que já tinha evoluído 9 centímetros. Enfim, eu já tava doida que tudo acabasse, pra falar a verdade, assim. Tava tentando sempre me concentrar durante as contrações, vocalizava, tanto que a minha bebê aprendeu a vocalizar comigo na hora que eu fazia, né? Quando vinha a contração e eu começava a respirar, vocalizando, a minha filha também fazia a mesma coisa do outro lado, então foi uma gracinha isso também. Ela, né, eu acho que ela pensava que estava me ajudando nisso tudo. Aí eu gostaria de falar de novo que foi maravilhoso ter a minha bebezinha mais nova com a gente aqui em casa, né, acompanhando o nascimento da irmãzinha dela. E enfim, depois que ela fez esse exame de toque, voltei pra cama, fiquei deitadinha na minha cama, porque eu não queria ficar em pé, gente. Fui na banheira um pouquinho, né, também, mas voltei pra cama de novo, fiquei um bom tempo na cama. Quando tava dando ali mais ou menos 7h40, né, já tinha umas 2 horas, tava indo pra 3 horas que tinham feito o exame de toque, elas ofereceram, me perguntaram se eu não gostaria de verticalizar, de ficar em pé, porque já estava passando assim um bom tempo
que elas fizeram o exame de toque, eu já estava com 9 centímetros, já estava passando quase 3 horas e ainda, né, não estava dando sinal do expulsivo. Então, elas pediram para eu me levantar, como eu estava ficando muito deitada. Verticalizar é muito bom para o bebê encaixar, para o bebê descer, e também, né, acelerar um pouco esse processo, que a gravidade ajuda, né, gente? Então eu aceitei, estava um pouquinho resistente, mas eu aceitei. Não queria ficar em pé porque eu não estava com muita força. Como eu disse para vocês, eu não estava aguentando comer. Eu vomitei 2 vezes, é super normal isso acontecer, tá? Cheguei a vomitar 2 vezes, então eu tava bebendo bastante água, mas comida eu não tava querendo. Eu comi um pouquinho das frutas que a Agatha tava me oferecendo. Mais uma vez, gostaria de te lembrar de deixar o seu like, viu? Se você tá gostando desse relato de parto aqui, deixa pra mim o seu like, pra eu saber que você tá gostando, porque eu fico muito empolgada de poder compartilhar essa história com vocês. Então, nessa hora, né, eu não queria ficar em pé, eu pedi a banqueta. Na verdade, me ofereceram a banqueta, então eu sentei na banqueta. Meu marido ficou atrás de mim me apoiando e a minha doula ficou na minha frente. Então, quando vinha a contração, eu pegava os meus braços assim, apoiava na mão da minha doula e fazia força para baixo, assim, né? Porque as contrações já estavam muito fortes. Então eu me inclinava para frente, fazia essa posição. E quando a contração passava, eu sentava na banqueta e relaxava no ombro do meu marido. Então, a banqueta não é muito confortável, não achei ela muito confortável, mas foi ótima para a evolução do meu parto, porque aí foi nesse momento que a minha filha começou a descer mesmo e a fazer pressão para poder nascer. E aí, quando eu percebi que a pressão já estava aumentando, assim, né? Porque eu já tinha a experiência do primeiro parto, então eu sabia que ela já estava querendo sair mesmo. Eu já rapidamente pedi para me ajudar e mudei de posição, porque eu não queria ter ela na banqueta. Eu gostei muito da posição Gaskin, né? Que é quando você fica de quatro apoios no chão. Então eu estava, na verdade, com os meus braços apoiados na cama e com os joelhos dobrados no chão, assim. Tava nessa posição, que foi a mesma posição do primeiro parto. Então eu me senti muito confortável. A enfermeira perguntou se meu marido queria amparar a Esté, queria, né, pegar ela quando nascesse. Ele ficou meio bobado assim, mas depois ele foi e resolveu pegar mesmo. Então veio, né, esse momento da vontade de fazer força, e eu comecei a fazer a força. Assim, do jeito que o meu corpo pedia, eu estava seguindo esses instintos. Gritei igual uma louca, né? Eu gritei mesmo nos meus 2 partos na hora do expulsivo. Isso aí não dá pra mentir, não. Eu gritei bastante. Então, houve esses minutinhos ali, né, do expulsivo, e rapidinho a minha filha nasceu e estava nos braços do meu esposo. E foi muito emocionante, eu fiquei muito feliz. Como eu disse, eu estava muito doida para ter o parto na minha casa. Então ela nasceu bem, já nasceu chorando. Meu marido que amparou ela, isso aí também foi demais, eu fiquei super feliz. As enfermeiras numa calma, numa paciência, sabe? É muito diferente de você ter um parto no ambiente hospitalar, porque é como se fossem amigas ali, sabe? Então elas me perguntavam o que eu gostaria, né? Você quer mudar de posição? Você quer pegar a sua filha? O que você quer fazer agora? E eu só falava, né? Eu quero ir para uma posição confortável. Então elas me ajudaram, sentei na minha cama, peguei a minha bebê. A Agatha estava com a minha mãe. Como eu gritei muito, a Agatha ficou muito assustada, então ela chorou bastante. Minha mãe levou ela para mais longe, né? Quando a Esté nasceu, que a minha mãe escutou que a Esté chorou, ela já veio com a Agatha. A Agatha, eu acho que tomou um susto, né, de chegar no quarto e ver uma bebezinha em cima do meu colo. E aí ela já começou a ficar doida, querendo pro meu colo também, veio pro meu colo. E enquanto a Esté tava comigo, né, a gente tentou estimular para ela mamar nessa primeira hora de vida dela, mas ela não quis, não teve muito interesse em mamar. Mas quem que quis mamar, gente? A Agatha. A Agatha já começou a puxar assim, o meu peito e falar: mamar, mamãe, mamar. Queria muito mamar, e aí eu tenho até essa foto aí mostrando, né, a Agatha mamando já antes da irmã que tinha acabado de nascer.
Eu quis também muito a foto da placenta conectada à minha filha, então tirei várias fotos desse jeito também. Depois, né, de ter tido esse tempo com a Esté no meu colo, então a gente teve esse tempo para tirar a foto da placenta com a Esté. A placenta, ela não nasceu natural, ela foi tracionada, mas mesmo assim não foi muito rápido não, e foi muito de levinho, né, porque como eu estava em casa, isso também foi uma opção que eu coloquei no meu plano de parto. Quando eu enviei para elas, eu falei, né, que eu gostaria que a placenta fosse tracionada, porque como a gente está em casa, no ambiente domiciliar, longe do hospital, é muito melhor a gente diminuir as chances de hemorragia pós-parto. Então foi uma escolha minha, não esperar o nascimento natural da placenta, eu quis que fosse tracionada, mas elas fizeram, né, com todo carinho. Então eu tive esse momento ali, a minha hora de ouro, com a Ágata mamando. Depois que a Ágata mamou, ela acalmou. A Esté demonstrou interesse de mamar, então ela ficou um bom tempo no meu peito. E só aí, depois de uma hora e pouco, aí é que a minha mãe foi pegar ela, o meu marido foi pegou, ficou um tempinho com ela. E depois, né, desse momento ali de conexão, é que foi feito as medições, né, pesaram ela, viram o tamanho dela, fizeram os exames certinho. Então foi um momento muito gostoso que a gente teve ali, essas primeiras horas do nascimento dela. Gostaria de convidar você também para assistir um vídeo que eu tenho aqui falando sobre mitos do nascimento. Então, assim, você quer saber quais os mitos que envolvem o parto, se você quer já se resguardar, né, ter a sua mente bem preparadinha para você não cair nesses mitos, inclusive de que o parto domiciliar é perigoso. Isso é um mito, gente. Então, assista o vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, o parto acabou, né? A gente, como eu disse, estava todo mundo aqui em casa. Eu, nesse momento, como eu não tinha comido nada no meu trabalho de parto, me veio aquela fome assim, meu Deus, avassaladora. Tinha janta, também não queria comer arroz e feijão. E aí eu falei que eu queria comer um hambúrguer. E as enfermeiras olharam para mim e falaram assim, pode comer, não tem problema. Então, assim, fiquei super feliz, cada uma pediu o seu hambúrguer, cachorro quente, o meu marido foi buscar. Então ele foi buscar o cachorro quente e os hambúrgueres, né, que a gente tinha pedido. Sentou todo mundo na mesa, as enfermeiras, minha doula, minha mãe, meu marido e eu. Acho que era mais ou menos meia-noite, meia-noite e pouco, a gente sentou e fomos conversar e rir do parto e de tudo que aconteceu. Então, foi maravilhoso esse dia, a assistência foi impecável, né? E como eu disse, foi uma assistência do SUS. Eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada de participar dessa assistência, de ter sido assistida por essas meninas, essas enfermeiras maravilhosas. Depois, nos próximos 2 dias, elas ainda retornaram aqui na minha casa. Então, eu realmente não precisei sair da minha casa para fazer nenhum desses exames. As enfermeiras voltaram para poder fazer os cuidados com a minha bebê nos próximos 2 dias. E eu precisei ir no hospital para fazer o teste da orelhinha, né, que foi alguns dias depois, e fui no posto de saúde para vacinar e também para poder fazer o teste do pezinho. Então, deu para vocês perceberem que as minhas 2 experiências de parto foram muito boas. E foi, assim, muito melhor do que eu imaginei, do que eu pensei, porque eu confio em Deus e eu sei que Ele preparou tudo isso. Mas também a minha parte eu sei que eu fiz, que foi de estudar, né? De me preparar, de chegar tranquila nessa reta final, confiante, né? Ter confiança em mim, no meu corpo, de que o meu corpo sabe o trabalho que ele tem que fazer e não deixar a minha mente atrapalhar esse processo todo, porque o parto, ele tá muito na nossa cabeça. Então, se você quer também ser essa mulher confiante no dia do seu parto, no seu pós-parto, essa mulher tranquila, que sabe do que quer, segura de si, eu tenho um vídeo aqui que tá na descrição desse vídeo. Assista, que eu tenho certeza que você vai conseguir aumentar a sua confiança em si mesma, você vai conseguir se encontrar nesse momento que você está na gestação, que é tão turbulento, os hormônios às vezes deixam a gente muito com a cabeça assim, muito cheia, né? Cheia de ansiedade, com muitos medos. Então, esse vídeo vai te ensinar como que você pode trabalhar durante a sua gestação para que você chegue no seu parto ou até mesmo no pós-parto
de forma muito mais tranquila e muito mais segura de si. O link está na descrição desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, quer continuar seguindo o nosso canal, se inscreva, não se esqueça. E também acompanhe a nossa série Gravidez Semana a Semana, para que você saiba o que está acontecendo no seu corpo, desde a semana 1 de gestação até o momento que o seu bebê nascer. Meu nome é Ana Rocha, é um prazer poder te servir e esse é o canal Mamãe de Fibra. Um beijo e até a próxima.